Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, responsabilidade que transforma a vida. Nós não podemos ficar de fora, pensando nesse mês de Novembro Azul, um mês onde há uma força, há um empenho muito grande, porque o homem é bicho difícil, Mulher é difícil, mas homem também, Porque o homem, para se cuidar, é preocupante. E esse Novembro Azul foi criado por causa dos homens, que não se cuidam. E nós precisamos nos cuidar. Esse mês de novembro fala muito sobre a próstata, o câncer de próstata. Então tem que se cuidar, queridos. Temos que nos cuidar, nós precisamos disso. E a gente não poderia ficar de fora. Nós não vamos falar especificamente sobre o Novembro Azul, mas nós queremos dar algumas pitadas na responsabilidade que o homem tem que ter. Os homens precisam assumir a sua responsabilidade. Não só os homens, cada um de nós. Todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, E que nós possamos fazer isso, porque nós somos templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós somos templo do Espírito Santo, irmão. Olha a responsabilidade, com cuidado. Olha o cuidado que você tem que ter com esse corpinho aí, E a gente precisa mesmo cuidar, a gente precisa de buscar, de ir no médico, sim, nós precisamos de atividade física, nós precisamos nos alimentar melhor, nós precisamos de exercício físico, precisamos de exercício de força, precisa fazer isso, irmãos. Nós queremos ter uma vida melhor, se nós queremos pregar mais o Evangelho, se nós queremos ser discípulos de Jesus por mais tempo, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Então, se cuide, meu querido. Se cuide, porque depois que bate as enfermidades, queridos, aí o cuidado tem que ter, mas tem muitas coisas que a gente poderia ter cuidado antes, E às vezes a gente não faz isso. Então, nós temos que cuidar desse templo, querido, e a responsabilidade nós temos que assumi-la. Nós vamos ver algumas coisas a respeito disso, porque nós estamos vivendo falando de responsabilidade de homem, nós estamos vivendo num tempo, querido, de homens, lógico que não podemos generalizar isso, queridos, não vamos generalizar, mas de homens irresponsáveis, de homens sem responsabilidade. Lembra de uma coisa, Não podemos generalizar, Mas nós precisamos ter, cuidar dessa geração de homens. E você que é homem, precisa se posicionar como um homem de verdade, como um homem mesmo, que Deus te criou como um homem. Então, assuma a responsabilidade de homem. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos tomar algumas atitudes. E eu preciso assumir a responsabilidade com a minha vida pessoal em Cristo. Não só os homens, irmãos? Todos. Precisamos assumir a nossa responsabilidade com Cristo, com a nossa vida pessoal em Cristo Jesus. Infelizmente, eu não posso tomar essa decisão por ninguém. É pessoal, é individual. Cada um tem que fazer por si mesmo. Olha só o que João diz lá em João 15, 4-5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem o Senhor Jesus nós não podemos nada, querido. Sem o Senhor Jesus nós não podemos dar nenhum passo na nossa vida. Nós até damos passos, nós até fazemos coisas, mas sem Jesus, queridos,
não há salvação, não há libertação, não há vida pessoal com Ele. E nós precisamos disso diariamente, cotidianamente. E nessa série de mensagens, irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos cuidar de nós, da nossa vida pessoal, da nossa vida física, emocional, da nossa saúde. Nós precisamos cuidar, querido, da nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar, nós precisamos cultivar o nosso coração, sabe, em Cristo Jesus. Nós precisamos disso, irmãos, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Cuidar daquilo que é mais precioso, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, da vida que Ele colocou em nós como preciosa. E muitas vezes nós estamos fazendo e levando a vida de qualquer jeito, sabe, sem nos preocupar com nada, achando que vai dar tempo das coisas acontecerem. Sabe, irmãos, hoje a gente estava ali ministrando para os kids e pads, né, os que estão servindo hoje nos kids e pads, e eu estava comentando com eles, né, e também depois com o pessoal do Ministério do Louvor. Hoje nós vamos cear, nós vamos partilhar junto da mesa do Senhor. Ele não só nos mostra o que Jesus fez no passado por nós, mostra o que Jesus está fazendo hoje, e mostra que também Ele vai voltar, queridos, para buscar a sua igreja. Que igreja? Igreja missionária? A igreja batista? A igreja presbiteriana? A igreja Assembleia de Deus? Não, irmãos, Ele vai buscar a igreja, aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus e andaram com integridade e retidão de coração, aqueles que não desviaram dos caminhos do Senhor e permaneceram firmes até o fim. Essa igreja vai ser levada. Essa estrutura aqui vai ficar, irmãos. Essa estrutura vai ficar. E nós precisamos assumir a responsabilidade pessoal, que nós muitas vezes não estamos assumindo. Nós não estamos permanecendo em Cristo, nós não estamos permanecendo nele. E se nós não permanecemos nele, Ele não está em nós, porque é nós que nos distanciamos dele. É nós que nos afastamos de Jesus. Que responsabilidade é essa de cristão nossa? Que fruto nós estamos produzindo, irmãos? Que fruto você está produzindo? A palavra de Deus diz que nós temos que produzir frutos dignos. Tem pessoas, queridos, que vivem 30, 40 anos da igreja, nunca produziu um fruto, nunca ganhou uma alma para Jesus. Como você vai chegar diante de Deus um dia e Ele vai falar: cadê? Eu te entreguei nas mãos, o que você fez com isso? Ah, eu tive vergonha, eu tive medo. O que Jesus vai falar? Eu também tenho vergonha de ti, também tenho, sabe, eu não quero estar contigo. Porque durante a nossa vida toda, queridos, a nossa responsabilidade como pessoal em Cristo Jesus era permanecer nele e anunciá-lo. Gente, se Jesus é muito bom, se Jesus é tudo para mim, o que me impede de dizer isso para alguém? Irmãos, pelo amor de Deus, não venha me dizer: eu não sei falar. Eu vejo todo mundo conversando sobre tudo e sobre qualquer coisa, até fofoca. Mas quando é para falar de Jesus, não sabe? Sabe por que não sabe, irmãos? Porque não teve experiência com Jesus, não teve um relacionamento real e verdadeiro com Jesus, não assumiu a responsabilidade de ser um cristão de verdade. É por isso que não sabe, é por isso que não fala, é por isso que tem medo porque está em pecado, tem coisa errada na vida e não se conserta, tem medo, sabe por quê, queridos? Porque aquilo que precisava ser feito na sua vida, você não permite que o Espírito Santo faça. Por isso que tem medo, queridos, por isso que a gente não sabe falar. Que vergonha é essa de falar algo que liberta, que salva, que cura, que restaura, que transforma? Não podemos ter medo, queridos. Nós temos que assumir a responsabilidade.
Eu quero falar algumas áreas, vou falar só duas áreas de responsabilidade pessoal. A primeira é espiritual, é a nossa vida espiritual. Olha só o que a palavra de Deus diz em Filipenses 2, 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Quem opera em nós é Ele, queridos. Mas nós recebemos a salvação. Nós temos que pôr em ação aquilo que nós recebemos de Deus. Aquilo que Jesus fez por nós, nós temos que colocar em ação. Nós temos que praticar, irmãos. Nós temos que anunciar aquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos vivendo um tempo de terceirização. Você vai lá na usina, tem um monte de terceiros, né? Terceiros, pessoas que estão terceirizadas. As empresas terceirizam alguns trabalhos. Sabe o que os cristãos estão fazendo? Sabe o que os crentes estão fazendo? Estão terceirizando a sua vida espiritual. O que é isso, pastor? Como assim? Como que a gente terceiriza a responsabilidade espiritual? Parece que é inaceitável um negócio desse, né? Isso é impossível de acontecer, isso é um absurdo acontecer um negócio desse. Mas infelizmente, irmãos, estão terceirizando viver uma vida de oração, estão terceirizando o estudo diligente da Bíblia, estão terceirizando, ao invés de buscar, e é isso que eu e você precisamos fazer, querido. Sabe, nós precisamos buscar, nós precisamos viver uma vida de oração, nós precisamos viver uma vida de estudo diligente da Bíblia, da palavra de Deus, nós precisamos viver, sabe, buscar um relacionamento pessoal e profundo com Deus, mas nós estamos terceirizando isso. Nós todos precisamos disso, mas eu quero especificamente agora falar para os homens que são cabeça do lar, estão terceirizando o seu papel dentro do lar. Estão terceirizando para tantas coisas, ao invés de assumir a sua posição de homem dentro de casa. Lembra que eu sempre falo, né? Não é de cabeção, é de cabeça. Sabe, de estar junto, de partilhar. Queridos, nós passamos um período de trabalho fora de casa. Você tem que trabalhar, no mínimo lá 8 horas. Ok, beleza. Mas o mais, queridos, nós temos que estar em casa, é dentro do lar, é na casa. Você passa nos bares, você vê um monte de gente que deveria estar em casa, estão nos bares, estão gastando dinheiro que deveriam levar para casa. Nós precisamos investir o maior tempo nosso em casa. Não estou dizendo com isso, querido, que você não possa, viu, Rodrigo, que você não possa pescar, que você não possa você não possa jogar um futebol. Não, não é isso, irmãos. Mas tem gente que é todo dia, é o tempo todo, e a família, se der tempo, se conseguir. Não, irmãos. Sabe, o pescar, o caçar, o tá lá no futebol, é de vez em quando. Mas a maior parte, você é homem, tem que estar em casa. A maior parte do tempo você tem que estar dentro do seu lar. Sendo pai, sendo presente para os seus filhos. Sendo marido para a sua esposa. Nós precisamos fazer isso, mas estamos terceirizando. Sabe, terceirização da fé. Eu li um artigo da Priscila Lessa e ela disse assim: a terceirização da fé aponta para uma tendência crescente em nosso tempo, a de construirmos nossa fé e espiritualidade com base naquilo que ouvimos e aprendemos de terceiros. É claro que na dinâmica do corpo de Cristo aprendemos uns com os outros e sabemos que Deus concedeu mestres e pastores para ensinarem e orientarem o seu povo
Essa edificação mútua é vital para que haja maturidade e crescimento na fé. Mas a terceirização da fé não diz respeito a isso. Ela ocorre quando passamos a substituir nosso relacionamento direto e pessoal com Deus e sua palavra pelos ensinamentos que recebemos de terceiro. Terceirizar a fé é eleger para nós sacerdotes que sejam a resposta a todos os nossos anseios e questionamentos. Tem muita gente terceirizando, querido. Não leem a Bíblia, mas está todo dia colocando a mensagem do fulano, do ciclano. Tem bons pregadores, irmãos, mas me permitam dizer uma coisa. Tem mais, é a forma errada de dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Tem mais pregadores ruins na internet do que bons. E você só vai saber quem é ruim se você souber isso aqui. Se você conhecer isso aqui, a Bíblia Sagrada. Se você não conhecer isso, você vai engolir qualquer coisa. Sabe aquelas receitinhas milagrosas? Eu já fiz, tá? Que aparece lá na internet, e põe isso, um pouco daquilo outro, um pouco daquilo outro, um pouco daquilo outro, e em 5 dias, você vai perder 10 quilos. E a gente vai lá e faz, achando que vai acontecer algo milagroso ali, nos pozinhos, não é? São coisas boas, mas não funciona desse jeito. E nós estamos terceirizando a nossa fé, queridos, sabe, ouvindo aqui, ouvindo ali, mas não indo na fonte, não indo aonde há o alimento de verdade, não indo onde nós precisamos estar. Irmãos, eu volto a dizer a mesma coisa que eu sempre falo. Não venha me dizer que você não entende a Bíblia. Mas pastor, eu não entendo mesmo. Sabe por quê, irmãos? É porque nós lemos a Bíblia com a nossa razão, com a nossa mente. É com ela mesmo que a gente vai ler, não tem jeito de ler diferente. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra para nós. Porque, irmãos, o analfabeto entende a Bíblia, que nem ele lê, ele ouve outro ler. A pessoa que, gente, eu tenho um exemplo em casa. Meus pais, minha mãe, meu pai, entendem a Bíblia que dá vergonha em qualquer um. Por quê? Mas eles têm pouco estudo. O meu sogro aprendeu a ler na Bíblia, e foi pastor dessa igreja. Como assim que eles entendem a Bíblia e você não entende? É porque você não está permitindo que o Espírito Santo revele o que está escrito lá. Mas não é o que você quer entender, é o que está escrito lá, na palavra de Deus. E é isso, e é por isso que as pessoas terceirizam, que é mais fácil. Não estou dizendo que você não possa ouvir, mas você tem que saber quem você ouve. Porque tem um monte de pregador aí com soluções, sabe, com receitas mágicas, que não vão funcionar na tua vida e na vida de ninguém. Tem um monte de pregadores, sabe, ensinando coisas que não estão na Bíblia. Como que você vai saber disso, querido? Só se você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Do contrário, queridos, você vai comer comida estragada e vai passar mal. E vai passar mal. Por quê? Porque terceiriza a sua vida espiritual. Você terceiriza a sua fé. Olha o que Spurgeon diz: visite muitos bons livros, mas more na Bíblia. Visite muitos bons livros, porque livro, irmão, tem livro de tudo que é jeito. Mas nós temos que visitar bons livros, mas nós precisamos ancorar a nossa vida aqui na Bíblia Sagrada. É na palavra de Deus. É na verdade bíblica. Porque senão, queridos, nós vamos ser enganados. E nós vamos continuar terceirizando a nossa fé. Nós vamos continuar só ouvindo o que os outros dizem. Só ouvindo o que falam. Acreditando em tudo que dizem. Mas não vivendo a verdade bíblica pessoalmente. Só vivendo do que os outros dizem.
Queridos, muda a atitude, muda o comportamento. Por que uma pessoa, quando chega no médico, o médico fala assim, olha, você tem tantos meses de vida se você não parar de fumar. No outro dia ele para de fumar, ou no mesmo dia ele já sai dali e joga tudo fora. Por quê? Porque ele tomou uma atitude. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. E nós precisamos disso, queridos. Muda o seu comportamento, muda a sua atitude, vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus. Então nós precisamos, queridos, manter uma vida espiritual, uma vida de fé, sabe, com o Senhor nosso Deus, de busca, sabe, de integridade, de retidão, de andar com Ele diariamente. E quando Spurgeon ele cita para a gente visitar bons livros, mas morar na Bíblia, ele não está dizendo que os livros são ruins, e nem eu estou dizendo isso, irmãos, mas que nós não podemos esquecer que nada substitui a autoridade da palavra de Deus, nada substitui o poder da Bíblia Sagrada, nada, nem autor nenhum. E a gente acaba vendo alguns autores, algumas pessoas se equivocando, né? Se equivocando com algumas coisas. Então nós precisamos cuidar. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, outra área de responsabilidade pessoal, além da espiritual, da nossa fé, é a questão moral e ética. Nós precisamos cuidar, irmãos, moral e ética. Olha só o que diz, o que é moral, o que é ética e moral. Ética e moral se referem a princípios que guiam o comportamento, mas a ética é a reflexão filosófica sobre os princípios, e a moral são os costumes e normas de um grupo social. Em resumo, a ética é a teoria, enquanto a moral é a prática. A moral dita o que é certo e errado em uma cultura, enquanto a ética analisa criticamente essas regras, buscando entender seus fundamentos e se podem ser universais. Isso aqui é um conceito popular, não é um conceito cristão. Mas o conceito cristão, ele fala que a moral e ética cristã se fundamentam em princípios bíblicos, sendo a ética um estudo mais abrangente e a moral o conjunto de costumes e normas de conduta. O cristianismo busca guiar os cristãos na busca pela santidade através da prática da fé, do amor a Deus e do amor ao próximo. Que Jesus resumiu em 2 mandamentos, que estão aqui no telão para nós lermos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses princípios, queridos, de ética, de moral e ética, eles influenciam todas as decisões que nós vamos tomar. Tudo que nós vamos fazer. Moldam o nosso caráter, moldam o nosso comportamento. Que comportamento cristão nós vamos ter? Como nós vamos nos relacionar com Deus? Como que nós vamos nos relacionar com as pessoas? Como nós vamos nos relacionar no trabalho? Como nós vamos nos relacionar na rua? O que nós vamos fazer como cidadãos? Tudo isso, queridos. E um conceito de John Wesley. John Wesley, a nossa igreja missionária é uma igreja pautada na teologia wesleyana, né? Nós não fundamentamos nisso, queridos, porque nós preferimos a Bíblia do que ficar fundamentando no que um disse ou no que o outro disse. Mas a palavra de Deus fala sobre tantas coisas importantes. E John Wesley ele destaca algo que eu achei interessante. Para John Wesley, a moral e a ética estão intrinsecamente ligadas à santidade prática e ao amor a Deus e ao próximo, manifestando-se em ações concretas no dia a dia.
Sua visão não era apenas teórica, mas uma teologia prática que buscava a transformação completa do ser humano e da sociedade. Ele considerava o Sermão do Monte, está lá em Mateus 5, 6 e 7, fala sobre isso, e ele fundamentava muito nesses três capítulos, dizendo que todo ensinamento moral cristão nós podemos aprender ali. Ele enfatizava da necessidade de nós vivermos conforme esses ensinamentos bíblicos. E queridos, John Wesley tinha ele não só teologizava, ele praticava, ele vivia aquilo que ele falava. E ele trabalhava muito com a questão da misericórdia, do cuidado, da ação social. E ele diz que nós devemos viver esses valores. Ele enfatizava muito nessa necessidade de nós vivermos, esses valores ensinados por Jesus: a humildade, a misericórdia, a honestidade e a busca pela justiça. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos viver isso, porque nós falamos que nós temos Jesus. Domingo passado nós aprendemos sobre humildade. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, nem assistir, vai lá no nosso canal do YouTube, procura lá Igreja Missionária. Semana passada tem a mensagem falando sobre isso. Tem a mensagem 3 e a mensagem 4, fala também, as duas falam sobre humildade. Nós precisamos, queridos, ser humildes. Sem humildade não tem misericórdia, irmãos. Como que nós vamos ajudar as pessoas? Eu já ouvi tanto crente dizendo: cada um procure fazer o que precisa fazer. Tem serviço para todo mundo. Não faz porque não quer. As pessoas, irmãos, às vezes não fazem, não é porque não querem, é porque não conseguem sair de onde estão. Se nós não levarmos o amor de Deus para as pessoas, se nós não assumirmos a responsabilidade de fazer alguma coisa pelas pessoas que precisam sair daquele lugar, que não conseguem enxergar uma saída, que não conseguem ver, que podem mudar de situação, que não conseguem enxergar que podem transformar a sua vida. Se nós que temos uma resposta, não dermos essa resposta, que cristão nós somos? Que responsabilidade nós estamos assumindo? E é isso que nós precisamos, querido. Wesley diz que tornar o Evangelho uma religião solitária é, na verdade, destruí-lo. A moralidade e a ética são vividas em comunidade, através da comunhão, do estudo bíblico e do serviço mútuo, e não de forma isolada. Não tem jeito, querido, da gente viver um cristianismo isolado. Eu contei lá para os irmãos, lá na sala, que eu tive conversando com uma pessoa essa semana, né? E ela falou, né, que legal, a cidade tem bastante crente, né? Tem bastante evangélico, né? E eu falei, infelizmente, isso não é uma verdade. Infelizmente. Nós estamos vivendo um tempo de crentes não praticantes, de evangélicos não praticantes. Se dizem evangélicos, não, eu sou evangélico, mas não são praticantes. Não existe como nós vivermos, queridos, um evangelho sem comunidade. Aqui todo mundo é pecador e imperfeito, mas nós, queridos, acreditamos, no amor de Deus, na graça, no perdão, na transformação que Jesus faz em cada um de nós. Então nós precisamos, queridos, buscar, viver uma vida moral. Nós precisamos viver uma vida ética. Nós precisamos viver isso. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, nós culpamos alguém por alguma coisa que nós estamos vivendo. Sempre alguém é culpado pelo que eu vivo. Nunca se assume a responsabilidade do que se está vivendo. E aí a palavra de Deus vem aqui, duas traduções do mesmo versículo, Provérbios 24:12. A primeira na King James, diz assim: porquanto
ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Será que Deus não conhece o que nós estamos fazendo? Será que Deus não sabe o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos deixando de fazer? E aí, na tradução Viva, diz assim: não fuja da responsabilidade dizendo que não sabia do caso. Deus conhece os seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada homem a recompensa merecida pelos seus atos. E aí em Romanos, Paulo diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, não tem como nós nos escondermos. Não fuja da responsabilidade, não fuja, sabe, em consertar a sua vida, em permitir que o Espírito Santo restaure a sua vida, cure você. Irmãos, pessoas que vivem na igreja nunca dizimaram, nunca foram ofertantes. Por quê? Eu não consigo, eu não sei. Não sabe, não quer, não assume responsabilidade. A responsabilidade de ser cristão, de ser realmente mantenedor da obra de Deus, como a palavra de Deus diz. Como que podemos ser isso? E queridos, deixa eu ser claro, dízimo é 10%, se eu ganho 3 mil, é 300, não é 30, se eu ganho 100, é 10, não é 1, o dízimo é do Senhor, não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor. Nós precisamos assumir a nossa conduta moral e ética, nós precisamos assumir isso, queridos, na nossa vida. Então não fuja da responsabilidade dizendo que não sabia, você sabe. Tem um princípio jurídico, que ele diz que ninguém pode dizer que não conhece a lei, que fez tal coisa porque não conhece a lei. Existe esse princípio, é o princípio da inexcusabilidade da ignorância da lei. É dizer que não conhece a lei, de que praticou o que praticou porque não conhecia a lei. Praticou o que praticou, e dizer que não conhecia a lei, vai ser culpado do mesmo jeito, será condenado do mesmo jeito. Essa legislação, ela não tem base em algo qualquer, ela é muito mais antiga do que ela mesma, né? Ela é muito mais antiga do que isso. Mas nós podemos lembrar, do texto que nós lemos aqui, que ninguém pode dizer que não sabe, que não sabia. Sabe de uma coisa, irmãos? A pessoa pode se criar longe de todo mundo, mas ela sabe o que é certo e o que é errado, porque existe algo que Deus colocou em nosso coração e nós sabemos. Ah, pastor, eu não sabia, por isso que eu fiz. Fez sabendo que era errado. A gente tem, você sabe, por que a não ser que esteja com algum problema psicológico, por que ninguém de nós aqui, vocês me perdoem, queridos, porque ninguém de nós sai pelado correndo na rua? É porque é errado, né, pastor? Mas como que você sabe disso? É porque eu sei. É porque alguém me disse. Mas se nunca tivesse te dito, você saberia que era errado. Então nós precisamos manter, queridos, sabe, a nossa conduta moral, a nossa ética, a nossa integridade, a nossa fé em Cristo Jesus não pode ser abaladas por coisas que estão aí para nos atrapalhar. Nada pode nos fazer abandonar a fé, queridos. E é por isso que nós precisamos, sabe, manter firme. Tem a questão também relacional, física e mental. Relacional nós vamos falar numa outra mensagem, vai falar sobre a família, né, sobre a comunidade da fé. Física e mental nós temos falado bastante sobre isso, a responsabilidade que nós temos de cuidar do nosso corpo e das nossas emoções, da nossa mente também, nós temos falado sobre isso. Mas como que essa responsabilidade ela é desenvolvida? Como que você pode desenvolver essa responsabilidade, querido? E aí aquilo que eu falei que ia falar mais para frente, nós precisamos tomar atitude.
Tem que ter atitude, querido. Tem que ter atitude. Se eu quero crescer na empresa, não adianta eu só dizer para o chefe que eu quero crescer. Eu tenho que melhorar o meu conhecimento daquilo e na área que eu quero crescer. Eu tenho que aperfeiçoar o meu conhecimento. Se eu quero, queridos, desenvolver a minha responsabilidade cristã, o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso, assumir, eu preciso tomar atitude, eu preciso dar o passo, para o lugar certo. Eu não posso fugir da responsabilidade. Mesmo que você queira culpar alguém, assuma a responsabilidade. Não fui eu. Por que quando você chega, o patrão diz lá, mas por que você fez isso? Você errou aqui, por que você errou? Hoje a gente não pode nem falar mais alto, com o funcionário, mas o patrão chegar com todo jeito para você, falou, você fez errado. Por que você fez errado? Você sabia que era certo. Ah, sabe o que foi? Foi o fulano, foi a ciclana, foi a beltrana que... A gente sempre dá uma desculpa. A gente sempre condena alguém para nos sentir livres. Nós precisamos assumir a responsabilidade em tudo na nossa vida. Se você errou, foi você que errou. Tem muita gente com mentirinha branca, continua com a maldita mentirinha branca, achando que tem coisa que você pode mentir, tem coisa, não tem, queridos, mentira é mentira, e o pai da mentira é o capeta, ele mesmo diz isso, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, eu não sou filho dele, então eu não vou mentir. Se o capeta é o pai da mentira, você também não é filho dele, amém? Então você também não vai mentir. Ah, mas eu tive que mentir. Não teve que mentir. Você mentiu porque você escolheu mentir. Tem muito pai mentindo para os filhos, quando o filho pergunta, como que nasce um bebê. É muito pai mentindo. Muito pai mentindo como que se faz um bebê, porque não sabe explicar para o filho. E aí deixa aprender errado. Porque não sabe explicar. Então não assume responsabilidade, não toma atitude. E nós temos 2 exemplos muito claros disso na Bíblia, de pessoas que culparam outros. O primeiro foi Adão, culpa a Deus, A mulher que o Senhor me deste. Foi ela, Deus, não fui eu o culpado, foi ela. O outro exemplo claro é Caim, lá em Gênesis 4:9. O Senhor pergunta para ele, onde está seu irmão, menino? Seu irmão Abel. Ah, eu sou lá responsável por ele, e ele sabia o que tinha feito. E o que aconteceu? Se você não sabe o que aconteceu, anota esse texto, Gênesis 4, vai lá na Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 4, leia o capítulo, você vai entender. Mas Deus culpou o outro, não tomou atitude, não assumiu. Ele perdeu por isso, querido. Nós temos que assumir, queridos, a responsabilidade. Nós temos que cumprir o nosso papel, como homem, como mulher, como filhos, como pai, como profissional, como empregado, como patrão. Nós temos que assumir o nosso papel e honrar o nome de Jesus, e glorificar o nome de Jesus através da nossa vida. Nós temos que assumir a responsabilidade, querido. Como que nós desenvolvemos a responsabilidade? Primeiro, tomando atitude. Segundo, através de arrependimento e fé. Nosso curso de integração, se você ainda não fez, você quer fazer parte da nossa comunidade de fé aqui, vai lá no balcão de inscrição após o culto, dá o seu nome, o número de celular, nós vamos entrar em contato. Fala só que você quer fazer o curso de integração. Sabe por quê, queridos? Porque lá fala claramente a respeito do arrependimento. Arrependimento e fé é uma responsabilidade individual. Cada um precisa se arrepender e crer no Evangelho. Cada um de nós, irmãos. Não é um ou outro, não. É todos nós precisamos nos arrepender. Tem gente que acha que não tem pecado mais. A Bíblia diz que você acha que você não tem pecado, você já pecou.
Então, queridos, não vamos, perder tempo. Marcos 1,15 diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Se arrepender de quê? De que você precisa se arrepender? Dos seus maus caminhos. Você precisa se arrepender dos seus pecados. O pecado é o que te leva para o inferno. O pecado é o que te afasta de Deus. O pecado é o que te conduz para o mal. É isso. Romanos 10, 9 a 10 diz assim: se com tua boca confessar, perdão, eu estou lendo uma coisa, falando de outro texto, de outra tradução, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Esse é o caminho, queridos. Você precisa se arrepender, você precisa ter fé em Cristo Jesus, você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida, você precisa crer que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Você precisa crer nisso. Esse é o caminho para a salvação. O caminho para a salvação não é igreja física, é Jesus. O caminho é o único caminho, e nós não podemos fazer sem fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus se você não exercer a sua fé em Cristo Jesus. E se você precisa de fé, a palavra de Deus diz que você tem aqui. Você precisa ler na Bíblia, ler a palavra de Deus, e você vai aumentar a sua fé. Quer ter fé? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. Pastor, eu estou fraco espiritualmente, é porque a palavra de Deus está distante. Nós passamos por dificuldades, todos nós, irmãos, lutas, problemas, situações que nos abalam, situações que nos deixam tristes, situações que nos apavoram, todos nós passamos por isso, mas nós não podemos dizer que estamos fracos na fé, porque se nós falamos isso é porque nós estamos distantes da palavra de Deus, distante de Jesus, nós não estamos orando, nós não estamos meditando na palavra, nós não estamos tendo comunhão com Deus, e muito menos com a igreja. Fortaleça a sua fé em Cristo Jesus, arrependa-se e exerça a sua fé em Cristo Jesus. Para nós refletirmos e praticarmos, queridos. Já estou encerrando. Como está seu tempo pessoal com Jesus? Como que está o seu tempo pessoal com Jesus, irmãos? Você tem um tempo diário com a palavra de Deus? Você lê a Bíblia diariamente? Irmãos, se você pegar um texto da Bíblia aqui e ler, e meditar nele 10 minutinhos do seu dia, é possível isso. 10 minutinhos do seu dia, é possível você fazer isso. Então, como que está, queridos? Olha lá, a pergunta é clara, como que está o meu tempo pessoal com Jesus? Eu tenho permanecido nele, ou apenas tenho visitado a sua presença? Chego lá, Jesus, bom dia, que o meu dia seja abençoado, valeu, viu? Até de noite. Às vezes, durante a refeição, você lembra de agradecer, né? Se não agradeceu, porque estava corrido, ou não deu tempo de almoçar, aí de noite, você chega a Jesus, estou aqui de novo, a noite boa para nós, e até amanhã cedo. Queridos, nós precisamos de tempo com Deus, nós temos que ter tempo com Jesus, nós não podemos ser visitantes apenas, queridos, nós temos que ter relacionamento com Ele, nós temos que gastar tempo com Ele, investir tempo com Ele, temos que investir tempo nele ali, na presença dEle. Quanto mais você investir tempo, mais você vai ouvi-lo. Segunda pergunta, queridos. Se a minha vida espiritual fosse comparada a um exame de saúde, o que estaria precisando de atender urgente? Sabe quando você vai no médico, o médico fala assim, eu lembrei agora aqui, né? Quando eu fui na doutora Maria Aparecida, ela falou assim,
você precisa ser internado agora. Mas não tinha vaga, né? Amanhã cedo, 7 horas da manhã, você tem que estar lá no hospital, e você não pode ter contato com mais ninguém, você tem que estar lá, é urgente. Depois ela falou para mim, que eu cheguei lá meio morto, né? A hora que eu te olhei, falei para mim, você está morto, tem um cadáver na minha frente ali. Mas Jesus faz tudo, né, irmãos? Então, queridos, se a sua vida espiritual for comparada a um exame de saúde, o que você precisa atender urgente? Que é agora, que é hoje. O que precisa ser urgente? Sabe o que você detectou aí e conseguiu diagnosticar que isso é urgente, é para agora? Então, irmãos, não é para amanhã, é para hoje. E a última pergunta: que ajuda ou acompanhamento eu preciso buscar, em vez de tentar caminhar sozinho? Irmãos, a gente caminha sozinho porque quer. A gente caminha sozinho porque quer. A equipe pastoral está aqui para auxiliar você no que você precisar. A gente está por aqui para caminhar com você. Aquilo que você precisar, nós estamos aqui para isso. Só tem uma coisa, não é a hora que você quer, é a hora que der certo, é a hora que pode. Porque tem gente que embirra ainda, né? Ah, não foi agora, também não busco mais. Não é assim, irmãos. Então, queridos, não ande sozinho, procure ajuda. Talvez você precise de uma ajuda emocional, talvez você precise de uma ajuda médica, talvez você precise de uma ajuda a gente, quem faz lá atividade, o que você é mesmo, Dudu? Personal. Às vezes você precisa da ajuda do personal, né? Às vezes precisa da ajuda do nutricionista. O que você é mesmo? Nem ele sabia o que ele era. Amado. Às vezes você precisa de ajuda de um psicólogo, de um psicanalista. O que você precisa, queridos? O que é urgente? O que você precisa buscar, meu irmão? Não caminha sozinho. Ah, mas eu já me decepcionei com tanta gente. Você vai continuar se decepcionando, porque gente é gente. Eu vou te decepcionar bastante. Pode ficar tranquilo. Você vai decepcionar eu também e um monte de gente. E assim nós vamos caminhar, queridos, até o fim, consertando, nos ajustando, mas não vamos caminhar sozinhos. Eu não caminho sozinho, irmão. Eu tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, tenho minhas norinhas, agora, né, tenho minhas norinhas, mas eu também tenho uma pessoa que eu preciso conversar com ele. Eu tenho uma pessoa que eu preciso conversar com ele. Não é Deus, Deus eu também preciso, mas não é só Deus. Eu preciso, irmãos. Se a gente não fizer isso, a gente fica doido. Então, irmão, para que ficar doido? Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos nos ajudar. Se te decepcionar, beleza, procura outro. Não tem problema não. Teu advogado é Jesus. Amém?